sistema integrado para a simulação da detecção e diagnóstico de faltas em alimentadores de redes compactas, algoritmos, plataforma de simulação e testes de desempenho. Motivação. Os sistemas de distribuição encontram-se constantemente expostos a situações operativas que podem resultar em uma falta elétrica, resultante do contato indesejado entre fases ou fases e a Terra, produzindo alterações significativas nos valores nominais e formas de onda de correntes e tensões. Normalmente, nos estudos de curto-circuito, as faltas são consideradas puramente resistivas e um modo linear é adotado. Por outro lado, uma falta de alta impedância, FAI, é gerada quando um condutor energizado entra em contato com uma superfície de elevada resistência elétrica. Usualmente, existe uma camada de ar entre o condutor energizado e a superfície envolvida, o que geralmente resulta no surgimento de um arco elétrico no ponto da falta, com comportamento não linear. As correntes comumente geradas por esse tipo de falta são pouco significativas para a atuação dos dispositivos de proteção, impossibilitando ao mesmo tempo o correto diagnóstico do distúrbio. A identificação de uma FAI, em especial as associadas ao rompimento e queda de cabos energizados em sistemas aéreos de distribuição, é um tema bastante recorrente no setor elétrico. A queda de cabos energizados se constitui em um grande problema de segurança para os seres vivos, que podem ser atingidos ou que podem entrar inadvertidamente em contato com estes cabos caídos. O resultado mais provável deste incidente consiste em uma morte imediata da pessoa ou animal envolvido. Outra questão importante é a interrupção de fornecimento de energia elétrica. A falta de identificação na queda de um cabo energizado pode levar à falta de energia por um longo tempo à região de suprimento, impactando negativamente os indicadores de continuidade. A principal motivação do projeto PID foi de marcar um caminho para o desenvolvimento de novos conceitos em sistemas de proteção para sistemas elétricos de potência, que sejam flexíveis, com ampla conectividade e programação intuitiva. Os graves inconvenientes que as FAIs representam para as concessionárias e os seres vivos motivam a geração de uma nova formulação capaz de detectar este tipo de distúrbio. Ainda, a implementação de uma interface amigável entre os algoritmos desenvolvidos e o engenheiro de proteção é de fundamental importância para a proposta de sistemas eficientes de proteção da rede e diagnóstico das faltas. Objetivos. No contexto da visão inovadora do projeto, o mesmo objetivo é o desenvolvimento, implementação, avaliação e integração de novos algoritmos em conjunto com algoritmos disponíveis na literatura técnica. Tais algoritmos são propostos para a detecção de faltas em redes de distribuição, enfatizando a detecção de FAIs associadas ao rompimento e queda de condutores energizados ao solo. Tudo isso deve estar disponível dentro de um simulador numérico de faltas integrado com recursos gráficos e interface amigável. O mesmo utiliza dados elétricos e georreferenciamento da rede elétrica. Características técnicas. Flexibilidade. Novos algoritmos podem ser integrados ao simulador SimFal, de maneira simples e direta, à biblioteca de algoritmos existentes, com a mínima intervenção do usuário ou desenvolvedor. Agilidade. O resultado da detecção e diagnóstico da falta é disponibilizado de forma ágil, sem nenhuma ou pouca intervenção do usuário. Conectividade. A leitura dos arquivos oscilográficos nos formatos CtrlAge, MATLAB ou ATP pode ser feita de uma maneira dinâmica, acessando diretórios locais do computador onde o simulador esteja instalado, ou públicos onde estejam armazenados os servidores de oscilografia da empresa. Linguagem de programação simples, similar à usada nas ferramentas computacionais MATLAB e Simulink. Desta forma, novos algoritmos poderão ser traduzidos para esta nova linguagem e ser incorporados à biblioteca de algoritmos acessados pelo sistema. E por último, algoritmo suficientemente sensível para detectar faltas de alta impedância, a partir das medições efetuadas em somente um terminal, considerando operação desequilibrada e presença de ruídos nos sinais. Metodologia e resultados. A ocorrência de faltas em qualquer sistema elétrico de potência resulta na geração de transitórios superpostos aos sinais de tensão e corrente devido à abrupta mudança no estado do sistema.
O mesmo pode ser dito das FAIs. Entretanto, os transitórios produzidos pelas mesmas possuem uma menor energia relativa, sendo sutis e difíceis de detectar. As FAIs tendem a produzir transitórios em uma sequência periódica. Tal efeito se deve à extinção ou reinicialização do arco elétrico envolvido, cada vez que a corrente da falta passa por zero. A característica é buscada mediante a formulação proposta. A figura a seguir apresenta um diagrama de blocos que mostra de forma geral o método proposto para realizar a detecção de falta. Nesta figura é possível observar duas etapas básicas denominadas como transformação e discriminação. A primeira consiste na geração de um sinal, onde as características dos distúrbios são mais simples de detectar, e a segunda consiste em um algoritmo capaz de discriminar e confirmar o início dos distúrbios. No bloco de transformação é aplicada a transformada de Q, também conhecida como transformada de Park. Esta é aplicada às tensões de fase, e a tensão de eixo direto, VD, é utilizada para continuar com o processo. Como o sinal VD possui harmônicos indesejados devido ao desbalanceamento do sistema, é necessário incluir uma etapa de filtragem para deixar apenas os transitórios e o ruído inerente aos sinais monitorados. O resultado final deste bloco é o sinal de detecção D, o qual é utilizado para executar o bloco de discriminação. Esta figura mostra os passos básicos que compõem o bloco de discriminação de transitórios produzidos pela falta. Este processo se compõe por 3 blocos básicos que intercambiam informação entre eles. O processo inicia com a definição de 2 limiares adaptativos, os quais são calculados com base nos valores máximo e mínimo, contidos dentro de uma janela que abrange amostras passadas no próprio sinal de detecção. Quando o sinal de detecção excede a faixa definida pelos limiares, o distúrbio é detectado e a etapa de verificação é inicializada. Nesta etapa, os limiares são mantidos fixos e 2 contadores verificam a taxa com que o sinal de detecção continua excedendo ou não os limiares, o que permite identificar um comportamento faltoso ou não faltoso. Em caso afirmativo, o distúrbio é confirmado e detectado. Caso contrário, o cálculo de limiares é reinicializado e o algoritmo ignora o evento. O tamanho da janela, o seu atraso e fatores de tolerância são parâmetros que o usuário pode modificar à vontade com base na sua experiência, ou ainda manter as recomendações resultantes deste projeto. Os sistemas de distribuição das grandes áreas urbanas e rurais habitualmente se compõem por vários alimentadores conectados a uma mesma barra. Após a etapa de detecção baseada nas tensões de fase, é necessário identificar em que alimentador a falta se encontra. A figura a seguir mostra um esquema geral do processo realizado para identificar o alimentador faltoso após a detecção ser concretizada. Usando a informação do instante inicial do distúrbio, obtida mediante o primeiro bloco de discriminação, uma segunda etapa analisa as correntes de fase disponíveis em cada alimentador. O processo básico é simples e consiste em estimar a variação da energia apresentada para cada alimentador. A direção da falta é atribuída ao alimentador que apresenta a máxima variação relativa de energia. Testes e simulações numéricas em ATP. Diversos testes foram efetuados utilizando modelos numéricos de linhas de transmissão simples, redes de distribuição padrões da IEEE e de um sistema de distribuição real, pertencente à Celesc Distribuição SA. Todos os modelos foram realizados no Alternative Transient Program, ATP, um programa para simulação de sistemas elétricos no domínio do tempo e que fornece uma verossimilhança muito aproximada com o mundo real. O sistema de distribuição real apresenta uma enorme quantidade de dados e parâmetros, razão que motivou o desenvolvimento de um simulador automático de faltas baseado em MATLAB. As avaliações de desempenho da formulação proposta mostraram resultados satisfatórios em todos os sentidos, evidenciando que tanto faltas de baixa quanto de alta impedância podem ser detectadas pela metodologia proposta, utilizando medições de tensões em um ponto do sistema. A figura mostra o diagrama unifiliar do sistema de distribuição modelado e simulado. O mesmo é constituído por ramais energizando uma zona urbana seguida de uma zona rural. As duas zonas se encontram separadas por um religador e cada uma apresenta características distintas. Por este motivo, os testes foram realizados avaliando medições na subestação de distribuição e no religador mostrado. Como é normal, a zona urbana está constituída por uma alta densidade de linhas trifásicas com diversas transposições e ramificações.
Por outro lado, a área rural caracteriza-se por um maior comprimento dos condutores, menor número de ramificações e um alto número de linhas e cargas monofásicas. Essa outra figura apresenta como exemplo as tensões medidas na subestação e o sinal de detecção obtido mediante o bloco de transformação. O estudo de caso consiste na simulação de uma falta fase-terra de alta impedância no ponto número 4, indicado no diagrama unifilar. O valor quadrático médio da corrente de falta foi de aproximadamente 5% em relação à corrente pré-falta do sistema, valor que não produziria a atuação da proteção convencional por sobrecorrente. Nesta figura, também são apresentados, em vermelho e linhas tracejadas, os limiares adaptativos gerados no primeiro bloco de transformação. Com a sinalização de cor cinza mostra-se o momento real da incidência da falta e, mediante uma indicação em cor preta, mostra-se o instante detectado pelo algoritmo. É possível visualizar uma diferença de aproximadamente 1 milissegundo entre estes dois instantes. Tal desvio de tempo não apresentaria interferências com etapas de pós-processamento da detecção, como algoritmos para classificação do evento, localização da falta, disparo de alarmes e/ou atuação da proteção. O simulador de falta SimFal não permite apenas a utilização do algoritmo apresentado, mas também a inclusão de outros algoritmos para detecção, mediante a tradução realizada de uma linguagem de programação simples.